Saudações a todos, sou Edicel Rosa, educador físico e fisioterapeuta. Nesse instante estarei apresentando para vocês os slides da segunda aula sobre anatomia da coluna vertebral. É importante destacar o que nós vimos na última aula, que é a unidade funcional composta por duas vértebras. Essas duas vértebras são conectadas por um arco posterior, ou seja, o arco vertebral que forma o pilar posterior, e o pilar anterior formado por corpos vertebrais separados por um disco vertebral. Iniciamos falando sobre essa estrutura que separa a unidade funcional, que é o disco intervertebral. Esse disco intervertebral, como já citado, ele é para gerar espaço entre as vértebras, ajustar essa mobilidade e serve como um mecanismo hidráulico para dissipar as cargas que sobrepõem a coluna vertebral. Ele é formado basicamente por uma estrutura gelatinosa que fica no centro. Aí, essa estrutura gelatinosa ela é contida por um anúlo fibroso, ou seja, por uma estrutura mais rígida, e envelopado, o que não apresenta aqui, por uma cápsula, pela cápsula cartilaginosa final. Então, essas estruturas elas são compostas por substâncias proteoglicanas, colágenos e muita água. O que diferencia a densidade de cada componente do disco vertebral é a composição dessas substâncias. A articulação posterior, que vai fazer parte agora desse pilar posterior, que vai conectar a vértebra superior com a inferior através dos seus arcos vertebrais, são essas duas estruturas facetárias, que nós chamamos de articulação apofisária. Essas estruturas, elas deslizam umas sobre as outras, dando aí a característica de mobilidade ou de amplitudes de movimento para cada unidade funcional ou para cada segmento da coluna vertebral. É importante destacar que as estruturas são compostas ou são revestidas por cápsulas articulares, funcionando aí como uma articulação normal. E essas articulações, essas facetas nessas articulações para cada segmento vertebral, como já citado, possuem características diferentes. Por exemplo, na vértebra cervical, temos uma angulação entre as facetas articulares superior e inferior, que formam a articulação apofisária, de 45 graus. Se compararmos, por exemplo, com as vértebras lombares, nós temos uma angulação de 90 graus. Destacando aqui que com essa angulação de 45 eu tenho muito mais liberdade de uma vértebra sobre a outra. Já na vértebra lombar, eu tenho aí uma grande dificuldade, por exemplo, para o movimento de rotação, pois essas facetas dificultam muito esse tipo de mobilidade. Esses pilares anteriores e posteriores formados por essas duas articulações do disco vertebral e as apofisárias, entre essas duas estruturas vai se formar o canal vertebral, o forame vertebral. Forame vertebral é a saída lateral do canal vertebral. Essa canal vertebral contém a medula e sai da medula suas raízes nervosas que vão inervar todo o restante do corpo, tendo essa passagem pelo forame vertebral. Esse forame vertebral é de suma importância que se mantenha a integridade ou o mínimo do forame, por isso a importância dessas estruturas estarem íntegras, tanto do pilar anterior como do pilar posterior, para que absorva as energias e não comprometa os componentes nervosos da estrutura da coluna vertebral. Só relembrando para vocês, sobre a nossa unidade funcional vertebral, temos uma vértebra superior, uma vértebra inferior, o disco vertebral. Essa conexão com o pilar posterior vai formar o forame facetário, onde vai ter uma passagem para as raízes nervosas. Esse forame facetário, ele é controlado, o seu diâmetro, pela espessura ou pelos espaços gerados entre as facetas posteriores e o disco vertebral. Aqui um vídeo
mostrando para vocês alguns detalhes, ou ilustrando alguns detalhes citados nesta aula. Nós observamos a coluna vertebral, observamos a sua unidade funcional, destacando o disco formado pelo anulo fibroso, que são formados por lâminas. Essas lâminas contêm o núcleo pulposo. Esse núcleo pulposo, contido pelo anel fibroso, vai gerar esse efeito hidráulico de movimentação entre as vértebras. Destacamos aqui essa movimentação e observem os detalhes, que são pequenos movimentos mais importantes. Esses pequenos movimentos, somados, vão formar as grandes amplitudes da coluna vertebral. Destacamos aqui os movimentos facetários nas articulações apofisárias. Espero que tenham gostado da aula. E vocês na nossa terceira aula. Até lá!